Voltamos então com o programa Cartas na Mesa e hoje apresentando os dois sommeliers de cerveja, o Fábio Esteves e o Gustavo Vassão, né? Nós estamos curtindo um papo bem interessante aqui, começamos a história da cerveja, depois cerveja caseira, o Fábio é o rei, o Gustavo é o rei da cerveja caseira, o Fábio já falou da cerveja clara, da cerveja escura. Agora eu quero saber de uma coisa de vocês dois. Na realidade, cerveja, eu não sei, isso é minha dúvida. Talvez a popularização da cerveja, né, no Brasil, no mundo eu não sei como funciona muito, mas no Brasil a cerveja é um pouco mais barata do que o vinho. Fazer um termos de comparação de bebida alcoólica. O vinho, geralmente um vinho de boa qualidade, ele é mais caro do que uma cerveja de boa qualidade. É isso, Fábio. Será que isso popularizou um pouco mais a cerveja em relação ao vinho aqui no nosso país? Ou será que tem algum outro viés, por exemplo, população, o gosto? A gente sabe que lá Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nos estados mais ao sul do nosso país, o consumo de vinho realmente é bem grande em relação à região norte, região nordeste e assim por diante, né? Existe essa comparação que a gente poderia fazer, consumo de vinho, consumo de cerveja, o preço. Conte pra gente dessas cervejas que vocês trabalham aí com rótulos especiais, cervejas de alta qualidade. O preço delas é acessível à população, Fábio? Eu queria só responder a tua pergunta, mas de maneira fracionada. Claro. O consumo da cerveja, ela segue uma questão cultural. Então, cada país tem uma cultura para degustar cerveja. Nós falamos de Alemanha, né? Escola alemã. Na Alemanha, a cerveja faz parte do menu do café da manhã, se você estiver na Bavária, né? Você vai tomar um copo de cerveja no café da manhã. Na Alemanha, estou falando da Alemanha porque é um país que a gente associa muito ao consumo de cerveja. As chupetas das crianças, só queria dizer que é na Alemanha isso, tá? São colocadas num copo de cerveja, na espuma, para a criança começar a ter percepção e se acostumar com o amargor para ser um sabor que ela vai ter na vida adulta. Ela não vai tomar cerveja com 18 anos, sim, mas ela já sabe que faz parte da cultura na Alemanha, né? Agora você falou da comparação com o vinho. A comparação com o vinho ela é inevitável, primeiro porque nós trabalhamos com um produto e defendemos um produto que ele é feito com muito capricho. Ele não é feito em grande escala, o consumo dele é menor, por causa do grau alcoólico, da potência dela, do que ela entrega. A mesma coisa do vinho. Existem vinhos e vinhos. Cervejas caríssimas e cervejas mais em conta. Mas tudo tem uma regra básica. Para você ter um produto de qualidade, como qualquer coisa, o ingrediente tem que ser de qualidade. E uma coisa de qualidade custa caro. É óbvio que, né, aquela sua produção caseira, que é para o gosto ali, seu pai já fazia, você também faz. Então é para apreciação, ninguém duvida que você vai vender uma garrafa de cerveja que você faz. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. O prazo de validade, mesmo essa que você faz caseira, essa que eu estou interessado em saber, mesmo porque a outra tem prazo de validade também. Se ela tem prazo de validade, eu acredito que ela tenha produtos que conservem ela, são conservantes, são aditivos. É isso mesmo? Depende. É possível fazer cervejas com conservantes, com aditivos, que ajudam a manter essa cerveja em condições de consumo por mais tempo. Acontece que o próprio lúpulo, quando começou a ser adicionado à cerveja, foi por sua função conservante. Ele já tem então essa propriedade. O lúpulo é uma inflorescência de uma planta que foi descoberta que tinha função de parar o crescimento bacteriano. Então se começou a colocar, e isso foi uma grande briga na Europa nessa época, porque não era positivo, não era visto como uma coisa positiva. O lúpulo só conseguiu ser incorporado como uma característica de sabor para adicionar a experiência sensorial da cerveja mais para frente. Você acha, por exemplo, na literatura de Shakespeare, muito sobre a resistência do inglês em colocar lúpulo na cerveja. De não chamar a cerveja de beer, que é o termo em inglês a princípio, chamar de ale, que é como eles chamavam já na Inglaterra nessa época, e não colocar lúpulo. Então a gente tem uma cerveja artesanal brasileira,
feita autenticamente, de acordo com lei de pureza, não pode ter conservante. Uhum. Então é uma cerveja em que o álcool e o lúpulo vão manter conservado. E eles se conservam. Mas... Quer dizer, o lúpulo, pelo jeito, então, é um antimicrobiano. Exatamente. E ele dá um sabor amargo. O amargor da cerveja é provocado pelo lúpulo. Existem cervejas super lupuladas que chamam de extreme beer. São pessoas que fazem assim alguma coisa. É mais ou menos como se fosse assim, qual é a pimenta mais ardida do mundo? É impossível de você tomar. Não, mas existe um grau de tolerância. As experiências são muito intensas. Agora, vocês sabem que esse sabor amargo, ele é determinado geneticamente, né? Cada pessoa sente o sabor amargo, ou mais ou menos. Uma vez uma experiência na universidade, nós fizemos isso. Existia lá uma substância amarga, onde a gente fez diluições, muitas diluições, e as pessoas provavam, várias pessoas, alunos na realidade ali, todos provavam das diluições, da menor até a maior. Tinha gente que tomava a última puro e não sentia praticamente nada. Tinha pessoas que na primeira, aquela maior diluição, não conseguia nem colocar na língua, que a coisa amarrava e ficava muito forte. Então realmente isso é determinado geneticamente. Cada pessoa tem uma sensibilidade. Por isso que cada um tem a sua preferência de cerveja mais amarga, mais leve, assim por dentro. Agora, eu fiquei interessado no tempo de cerveja, no tempo que ela pode ficar, que ela pode durar, a conservação dela. Então, essa cerveja caseira que você faz, essa cerveja caseira, ela tem um prazo de validade menor, digamos assim. A conservação também é feito em refrigeração. Como funciona isso? O ideal é que a cerveja não seja mantida quente, ela acaba, se não estragando, ficando imprópria para consumo, ela perde qualidades sensoriais. A gente fala aí numa temperatura ideal de envelhecimento, de guarda de cerveja, aos 12 graus Celsius, 10 graus Celsius, mais ou menos como o vinho. Mas na cervejaria guarda assim? Quer Não. dizer, aquela produção enorme, aquele monte de caixa de cerveja, eu acho que não fica conservado assim. Isso eu estou falando para guardar por mais tempo. Eu tenho, por exemplo, na minha geladeira, garrafas de cerveja de 2 anos de idade que estão lá, estão maturando. Eu fiz a cerveja, mas é uma cerveja com 10, 11 graus de álcool. Então, faz e guarda. É uma cerveja que envelhece como vinho, vai ganhando atributos, ganhando qualidades, e é por isso que a gente guarda. Que legal. Muito bem, Fábio. Agora, deixa eu falar uma coisa. Existem copos especiais para se degustar a cerveja, não é isso? Então, aquela história de tomar em copinho de plástico ou tomar em qualquer copo, porque, pelo que a gente vê aí, tanto você pode tomar, se for uma cerveja long neck, digamos assim, você pode tomar na garrafa, você pode tomar a de lata. Depois eu vou perguntar para o Gustavo se a conservação da cerveja em lata é a mesma coisa que em garrafa, ele vai me explicar isso. Mas agora é o Fábio falando de copo. Fábio, como surgiu essa história de copo, formato de copo, boca do copo, tamanho do copo, isso influencia na degustação ou na apreciação da cerveja? Influencia bastante. O copo que a gente conhece hoje em dia, o copo transparente, cristalino, né? Ele foi descoberto meio que por acaso na região da Boêmia, na Tchecoslováquia, na República Tcheca, e eles já fabricavam, tinha uma forte identidade na indústria de vidros e cristais, acabaram utilizando o copo transparente para, além de degustar na boca, degustar com o visual, que é uma das qualidades de qualquer tipo de degustação, a análise visual, né? Mas os copos de diferentes tamanhos, larguras de boca, de haste, existem seus motivos, porque as cervejas têm características. Então, tem copos mais finos, para correr mais a bebida mais rápido para o fundo da boca. Tem copos mais largos, que demora para a bebida ser degustada. Copos mais curtos, para ter uma concentração. Enfim, existem análises e acabou desenvolvendo cada estilo de cerveja em um determinado copo. Tem os copos genéricos, digo, que são coringa, onde você pode degustar a grande maioria das cervejas, né? Mas cada cerveja, aliás, é uma coisa curiosa, cada cerveja tem o seu copo específico, ou é um estilo de cerveja, ou com a sua marca. Na Bélgica, que o Gustavo comentou, né? Se você for a um bar pedir uma cerveja e não tiver o copo daquela cerveja disponível, eles não lhe servem a cerveja. Ele pede para você pedir uma cerveja que tem o copo, ou você aguardar o copo ficar liberado na copa para lhe servir a cerveja, de tão importante que é a relação marca com o tipo de copo.
Tá vendo como cerveja não é só ir lá comprar e pegar e tomar. Tem muita coisa, muita história na cerveja aí antes disso. E outra coisa, o Gustavo agora vai falar da lata. Gustavo, tem pessoas que falam que se você tomar a cerveja, mesmo na garrafa, que seja... O certo é no copo, né? Pelo que eu tô entendendo, o certo é você degustar e o copo correto ainda para cada tipo de cerveja, para cada tipo de situação. Agora, a conservação do líquido cerveja na garrafa e em lata é o mesmo? Não reage? A lata é um material químico. Então, penso eu que ele pode ter algum tipo de reação. Gustavo, o que você fala para a gente disso? Tradicionalmente, originalmente, isso tinha, realmente existiu esse problema. A lata passou a ser usada por causa do valor, por ser mais barata, por ser uma forma mais fácil de comercializar a cerveja e reduzir preço. Atualmente, a gente tem tecnologia de lata para não prejudicar a cerveja de forma alguma. E isso acaba ficando em testemunho porque a gente tem grandes cervejarias norte-americanas que fazem só cervejas de ponta, cervejas caras, cervejas com todo o cuidado na produção em lata. Então, atualmente a gente tem tecnologia para vender em lata sem problema. Então é folclore, isso, a da lata parece que não me cai bem, o gosto dela muda e tal. Absolutamente, isso é folclore. Aí pode ser a receita que é diferente para garrafa e para lata, isso acontece em algumas cervejarias, ou a história da lata de já ter tido latas ruins. A lata começou com uma lata de ferro no Brasil, né, antigamente. Eu não peguei essa época, não cheguei a tomar cerveja, porque eu não tomava cerveja quando era assim ainda. Mas existe esse preconceito com a lata. Né? O pessoal não gosta muito da massa, ela deve ter um verniz também, Exatamente. assim como todo alimento que é conservado em lata, existe um verniz, uma propriedade química aí que não altera realmente isso e protege um pouco contra, por exemplo, quando você bate essa lata, risca esse verniz por dentro, ele pode até causar a formação de fungos e aí realmente Contaminação. contamina e fica bem problemático. Então, cerveja em garrafa ou em lata, hoje a gente pode tomar de uma maneira garantida que não muda o sabor, não existe problema algum. Agora, aquela coisa de o pessoal colocar o copo no freezer, o copo sai gelado. Não. Vai alterar isso, Fábio? Que eu já vi a cara do Fábio e falei, Fábio, eu vou fazer essa pergunta pro Fábio, eu tenho certeza que ele não vai querer tomar cerveja com um copo gelado que vai mudar o sabor da cerveja dele. Assim como qualquer tipo de bebida, qualquer destilado, qualquer fermentado, existe trabalho ali, existe pesquisa, existe estudo, existe receita. Então, para você ter uma análise correta, você tem que fazer uma... Pode falar, Fábio. Desculpa. Tem que fazer uma degustação, tem o serviço dela, que é a temperatura. Isso, fala desse serviço aí. O que é esse serviço? Esse termo serviço? Enfim, conte pra gente. O serviço da cerveja, assim como é do vinho, qualquer bebida, né? Qual é a taça, o copo que ela é servida e qual é a temperatura daquele estilo de cerveja a ser servido. Então, o senhor comentou sobre o copo gelado. Isso é cultura, isso é folclore. Porque quando você gela qualquer tipo de bebida, não só cerveja, como qualquer outra bebida, se você fazer isso com bom vinho, você não vai ter uma análise, você não vai ter uma degustação criteriosa ou saudável. Assim, você vai beber alguma coisa gelada. Então, ao invés de tomar uma cerveja, eu prefiro que chupe um picolé, que é muito mais agradável. Do que o copo gelado. Exatamente. Né? E tem gente que odeia, né? Se não vier gelado, o camarada troca o copo, ele tá na mesa ali, ele troca o copo, ele pede pro garçom lá trocar, porque quer aquele copo gelado, né? Cultura novamente. A gente trabalha muito com donos de estabelecimentos, e alguns são empórios que vendem cerveja, outros bares, restaurantes, pubs, né? Enfim. E tem aquelas geladeiras de cerveja. Né? Se a geladeira que tem aquele número termômetro para fora não tiver menos 5, a pessoa não pede. Se tiver menos 2, ele quer que está menos 5. É um absurdo, né? Porque não dá para beber uma coisa negativa. E pelo que o Gustavo explicou para a gente aí, essa relação tá errada, né, Gustavo? É conforme o teor alcoólico, fala de novo, conforme a graduação alcoólica da cerveja, você tem a temperatura que é para ser apreciada, é isso? Exatamente, dá para seguir essa regrinha, mas isso acaba se aplicando
as cervejas especiais, cervejas artesanais, cervejas gastronômicas, que são feitas com uma receita, com o objetivo de ter qualidade. Entendi. As cervejas de produção em massa, mais baratas, daí realmente isso acaba sendo cultural, a gente vai tomar na praia, o mais gelado possível, e é assim que a gente lida com isso. Com o copo trincando, de preferência de alumínio que acabou de sair do freezer. Você encosta no dente, já dá aquela coisa no dente gelado. Gustavo, aproveitando, deixa eu te perguntar uma coisa. A qualidade das cervejas no Brasil, elas estão num nível comparado aos do resto do mundo, ou ainda a gente tem que trabalhar bastante para isso? Olha, a gente tem aí cervejarias artesanais, cervejarias pequenas, micro cervejarias de 20 anos para cá, que foram fundadas, algumas as mais antigas, e a gente tem um boom cervejeiro que começou a aparecer em todo lado de 8 anos para cá, né? E atualmente a gente tem cervejas no Brasil extremamente premiadas, muito reconhecidas fora do Brasil. Cervejas de padrão internacional, cervejas boas como cervejas europeias que estão sendo feitas há 300 anos. O Brasil tem muito orgulho já disso, a comunidade cervejeira do Brasil, de cerveja artesanal, tem muito orgulho das nossas cervejas, são produzidas aqui, que são excelentes. E essas fabricadas aí em massa, pela Ambev, aquele grupo todo de cerveja, as cervejas que a gente encontra normalmente aí em qualquer local de venda de bebida alcoólica, a gente tem uma série de cervejas comuns no nosso meio. A gente sabe que a cerveja muitas vezes a gente tem aqui na região sudeste, você não encontra no nordeste, do nordeste você não encontra lá. Então existe uma regionalização de gosto, acho que, da população para poder estar distribuindo o tipo de cerveja ou a marca da cerveja. Essas comuns aí que a gente tem no mercado, que normalmente se encontra, a qualidade delas ainda é comparável a uma qualidade boa de uma cerveja também fabricada em massa aí de outros países? Olha, sim, atualmente esses grupos, grandes grupos cervejeiros que têm trazido cervejas para o Brasil, feito cervejas no Brasil, fazem para outros países. Então, as mesmas cervejas que estão no mercado norte-americano, estão aqui, estão na Europa. São cervejas que são feitas com um objetivo diferente. São cervejas que têm um baixíssimo nível de rejeição, que não desagradam as pessoas e que são baratas. Então, essa é a proposta dessas cervejarias, vender em quantidade e cervejas que passam por um super rigoroso processo de controle de qualidade e um processo de produção super tecnológico. Elas têm qualidade e elas têm um objetivo claro que elas cumprem. Ô Fábio, tem muita gente que conhece e aprecia cerveja com esse grau de conhecimento que vocês têm, quer dizer, os apreciadores de cervejas especiais tem um número elevado dessas pessoas? Existem confrarias onde se degusta, onde a gente encontra isso? Porque agora vocês falaram tanto dessas cervejas especiais, né? Que dá vontade até da gente conhecer, aprender pelo menos um pouco mais, conhecer rótulos diferentes, né? E onde a gente pode estar aprendendo mais sobre isso, apreciando, degustando e entendendo, não como vocês que fizeram escola disso, mas como pessoas comuns, assim, apreciadores para você, em qualquer lugar, você poder saber que tipo de cerveja ou aquilo que talvez faça o seu gosto. Bom, o mundo da cerveja especial, cerveja artesanal, cerveja premium, como o pessoal fala, no Brasil, ele existe, eu vou dizer, há quase 10 anos. No Brasil já tinha gente fazendo cerveja há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, cerveja em casa, com ingredientes importados. Mas a divulgação do estilo de vida do cervejeiro, aí o Gustavo pode falar com mais propriedade, ele tomou corpo, vai fazer mais ou menos uns 8 anos, 7 anos. Com a criação de cursos, com a importação de rótulos, com as importadoras trazendo produtos, com bares começando nas capitais, trazendo rótulos importados. Hoje o consumo de cerveja especial, só para ter uma ideia de tamanho, é menos de 1% comparado ao consumo de cerveja de massa. Então, existem várias importadoras, a que nós trabalhamos tem quase 70 rótulos, outras importadoras têm mesmo número, até mais. Então, só para você ter uma ideia do volume de rótulos, né? A gente vende qualidade e não quantidade. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que as pessoas estão tendo interesse, as meninas, né, têm um interesse muito maior pela cerveja, por fazer cerveja,
a gastronomia também. Então nós vivemos um mundo hoje, num universo, que o vinho ele teve há 20 anos atrás, né? A cerveja especial, ela teve um boom nos Estados Unidos faz 25 anos mais ou menos. E no Brasil, um pouco tardio, agora com quase 10 anos. Mas a informação está com as associações, enfim. Mas você encontra nos empórios, nos restaurantes, com carta de cerveja, você encontra com muita facilidade. Muito bem. Nós tivemos aqui, então, o nosso Cartas na Mesa hoje, pouco diferenciado, com a presença dessas duas pessoas aqui maravilhosas, meu amigo Fábio, meu amigo Gustavo, são sommeliers de cerveja, onde eles entendem realmente muito do assunto, não são bebedores de cerveja, mas os apreciadores de cerveja e cervejas de qualidade, cervejas caseiras, como o Gustavo falou. Existe um grupo pequeno de pessoas que já vem aumentando cada vez mais o gosto por fabricar cervejas caseiras, mas pelo prazer simplesmente de tomar um produto de qualidade. Então, esse programa nós levamos aí para vocês como entretenimento, como para vocês aprenderem um pouco mais sobre a história da cerveja. E, obviamente, nós temos que pregar aquilo, não é, Fábio? Não é, Gustavo? Que sempre a bebida alcoólica deve ser apreciada com moderação. Qualquer coisa faz mal em excesso. Até comida faz mal em excesso. Até medicamento, até fitoterápicos. A dose, a diferença entre a cura e a morte é simplesmente a dose que você vai tomar. Então, obviamente, tudo sempre apreciado com moderação, você tem o prazer de estar sentindo aí um produto de qualidade, com sabores diferentes, bater um papo gostoso, que é o mais interessante, não é simplesmente encostar no balcão, beber, e daqui a pouco nem conversar, mas tem conversa. Não, e a harmonização principalmente, o trabalho deles é a harmonização com comida junto, para apreciar a melhor bebida com a melhor comida. Eles dão consultoria disso para as firmas, para supermercados grandes de ponta, para cadeias de hotéis e assim por diante. Então, são pessoas realmente que entendem da arte, o Gustavo de fazer, o nosso amigo Fábio de administrar todo esse processo de rótulos, de vendas e assim por diante. E espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse nosso programa. E estaremos de volta aí na próxima semana com um outro assunto, uma outra novidade que a gente vai ter nas Cartas na Mesa. Mas antes disso, vou pedir para o Gustavo fazer a despedida dos nossos telespectadores. Muito obrigado, Eduardo, por ter dado para a gente essa oportunidade. E eu acho que realmente o que tem que ficar dessa conversa, a bandeira que a gente levanta é beber menos, beber melhor. Isso, muito bem. Fábio, você agora. Bom, vamos lá. O Gustavo já falou tudo. Obrigado pela oportunidade, um prazer imenso estar aqui. Falando de uma coisa de maneira diferente, porque não estou vendendo o produto, eu estou falando um pouco mais interessante, porque conversar, história, enfim, conhecimento, é isso aí. Obrigado. Porque se precisar, estamos à disposição. Muito obrigado a vocês. Então, obrigado pela participação de todos, pela audiência. Muito boa noite. Até a semana que vem e fique com Deus.